Olá pessoal, viemos aqui rapidinho para agradecer você que veio assistir essa palestra. Agradecendo também a este palestrante. Então, boa palestra, aproveite. Saudações reikianas, meu nome é Johnny De Carli, eu sou professor e escritor sobre o método Reiki e com muita alegria convido você a nos assistir no primeiro congresso online de equilíbrio vital. Bom, eu conheci o Reiki na cidade de Poços de Caldas, no sul de Minas Gerais, onde eu tinha um centro terapêutico, onde eu trabalhava com outras práticas, que era a terapia floral e a bioeletrografia. E eu tinha alguns problemas de saúde. Eu tinha problemas de dores na nuca, de tanto estudar, são problemas posturais. Eu tenho raízes italianas, meu pai é italiano, então eu gosto muito de massas. Eu tinha muitos problemas digestivos e eu não dormia muito bem pela noite também. O meu sono era um sono muito superficial, eu acordava por qualquer coisa. E a partir do momento que eu conheci o Reiki, eu fiz rapidamente os níveis 1 e 2, eu comecei a utilizar o Reiki em mim mesmo. E eu me surpreendi com os resultados que eu encontrei com as minhas próprias mãos no meu corpo. Eu fui convencido pelos resultados que eu encontrei. No primeiro momento, eu cheguei no Reiki de uma forma muito cética, eu estava muito desconfiado, era uma técnica muito simples para se aprender num único final de semana, mas os resultados que eu encontrei no meu próprio corpo fizeram com que eu acreditasse. E eu, em seguida, me matriculei num módulo mais avançado, que é o nível 3A do Reiki, com a mesma professora, que é a doutora Claudete França, que vive em Niterói. Isso me levou a diversos países buscando mais informações. Eu comecei, o primeiro curso de mestrado que eu fiz em Frankfurt, na Alemanha. Depois eu fui para os Estados Unidos, em Michigan. Estive várias vezes na Índia, no Japão. E naquela época não havia muita informação, não haviam livros, não havia internet. A internet começou no ano de 1993, era uma ferramenta militar dos norte-americanos. Então, para que eu pudesse escrever os meus livros, nós tínhamos que pegar um avião, viajar, eu me matriculava nos cursos, recomeçando sempre pelo primeiro nível, e eu fui montando um quebra-cabeças. E através dessa minha pesquisa, hoje eu me tornei um dos maiores escritores. Eu já estou caminhando para o 9º livro sobre o método Reiki e, com a graça de Deus, já ultrapassamos a barreira de 700 mil livros de Reiki vendidos em diversos países, sendo que 8 deles estão publicados na Espanha em idioma espanhol. O Reiki chegou no Ocidente pelas mãos de uma filha de imigrantes japoneses que nasceu no Havaí, que foi Havaio Takata. Ela se tornou a primeira mestre de Reiki a atuar com a técnica no Ocidente, e ela veio a falecer no dia 12 de dezembro de 1980. Nessa ocasião, ela deixou 22 mestres de Reiki vivos, que iniciaram a divulgação da técnica do Ocidente. Então, é uma técnica antiga, mas ao mesmo tempo ela está muito recente para nós aqui no Ocidente. O Reiki chegou para nós há praticamente 35 anos atrás. No ano de 1993, eu atuava na cidade de Poços de Caldas como terapeuta holístico e algumas pessoas que me procuravam, elas estavam muito desequilibradas, desvitalizadas, adoentadas, e eu sentia que essas pessoas, de alguma forma, elas tinham o poder de me vampirizar energeticamente. Ao concluir os atendimentos terapêuticos, eu me sentia muito cansado. Naquela época eu atuava num centro espírita kardecista, onde eu estava fazendo um curso de programa básico da doutrina espírita, e a nossa dirigente era uma médica que me recomendou que eu participasse de um seminário de Reiki, que iria acontecer na cidade de Poços de Caldas, no sul de Minas Gerais, ministrado pela doutora Claudete França, uma psicóloga que foi a primeira mestre de Reiki brasileira. E que seria uma técnica excelente para que eu pudesse repor a energia que eu vinha perdendo nos atendimentos terapêuticos. E foi nesse momento
no ano de 1993, que eu me encontrei com o Reiki, ou o Reiki me encontrou. E no dia de hoje, né, no ano de 2015, já vão quase 23 anos que eu me dedico exclusivamente ao estudo, à pesquisa e a escrever sobre o método. O Reiki é um método. É um método, o termo método vem do grego métodos, caminho seguro. É um método que nos leva a um equilíbrio da nossa energia eletromagnética, nossa energia vital. Então, a exemplo de todas as energias tridimensionais, quando a gente pega uma lanterna com uma pilha, a gente vai ver que tem o positivo e o negativo. Um ímã, ele tem o polo norte e o polo sul. As energias que atuam na terceira dimensão, como o magnetismo, a eletricidade, são energias polarizadas, ou seja, são energias que têm o positivo e o negativo. Os chineses, eles já pregam há coisa de 5.000 anos que o ser humano, ele também tem uma energia que nos mantém vivos. As nossas atividades, o nosso metabolismo, o funcionamento das nossas glândulas, dos nossos órgãos, e essa energia também é polarizada, que eles denominam de energia yin, que seria a energia feminina, ou negativa, ou passiva, e energia yang, que seria a energia masculina, ou positiva e ativa. E é muito importante que o ser humano ele tenha um equilíbrio entre essas duas energias, a energia yin e a energia yang. Uma pessoa equilibrada energeticamente, ela naturalmente, ela produz hormônios como, por exemplo, as endorfinas, que são hormônios supressores de dor. Então, uma pessoa equilibrada, ela produz um hormônio que suprime dores, e essa pessoa ela evita de consumir remédios para enxaqueca, remédio para dores e outras disfunções com relação à parte de dores. Uma pessoa equilibrada energeticamente com essa força vital, ela produz hormônios também como endorfinas, serotonina e dopamina. A serotonina e a dopamina são hormônios antidepressivos. Então, essa pessoa, além de evitar o consumo de medicamentos para dores, ela já evitaria o consumo de medicamentos antidepressivos, como, por exemplo, o Prozac. E uma pessoa equilibrada energeticamente, ela produz também um hormônio conhecido como melatonina, que é um hormônio que induz a pessoa a um sono reparador profundo. E essa pessoa evitaria também o consumo de ansiolíticos, medicamentos para dormir, como, por exemplo, o Lexotan, o Valium, o Frontal. Uma pessoa equilibrada energeticamente, ela produz também os glóbulos brancos, que são os leucócitos, que são os agentes de defesa sanitária do nosso organismo. E essa pessoa, ela passaria a ter um sistema imunológico fortalecido, evitando infecções oportunistas e, consequentemente, evitando o consumo de antibióticos. Então, na verdade, eu costumo dizer em meus cursos e seminários que o ser humano, ele dentro de si, ele tem uma farmácia viva. Nós produzimos os medicamentos que nós necessitamos para termos saúde. Mas para que uma pessoa produza esses medicamentos, obrigatoriamente ela tem que ter um equilíbrio energético. Um equilíbrio da energia vital dela, o equilíbrio da energia yin e da energia yang. E a partir do momento em que há um desequilíbrio energético, a pessoa fica com uma predominância da energia masculina, da yang, ou uma predominância da energia feminina, da negativa, da yin, essa pessoa, ela paralisa essa produção natural de medicamentos do nosso organismo e ela passa a depender de medicamentos comprados nas farmácias para que esses medicamentos façam o trabalho que o nosso organismo ele tem condições de fazer naturalmente. E o comportamento de uma pessoa desequilibrada energeticamente, uma pessoa que tenha mais energia positiva do que negativa, mais yang do que yin, essa pessoa ela acaba adotando um comportamento como impaciência, e como vemos por aí, pessoas no trânsito, nas ruas, pessoas muito impacientes, pessoas intolerantes, pessoas com tendências à agressividade, à hiperatividade. Em geral, são pessoas muito produtivas, pessoas que trabalham muito, que produzem muito, só que são pessoas que acabam tendo uma vida muito curta, acabam tendo derrames, infartos, e isso não é o ideal.
Outras pessoas já se desequilibram para o outro lado, com uma predominância da energia negativa sobre a positiva. A pessoa fica com uma predominância da energia yin. Essa pessoa acaba desenvolvendo um comportamento de vida como apatia. Você pergunta a essa pessoa o que ela deseja almoçar hoje, ela, qualquer coisa eu como. A pessoa pode desenvolver um comportamento de melancolia. Se acontecerem 10 coisas, 9 coisas boas e uma coisa negativa, ela joga toda a energia dela no aspecto negativo, somente reclamando da vida. Pessoas com tendências depressiva, tendências suicida, com falta de perseverança e falta de determinação, são pessoas que começam um curso, por exemplo, um curso de inglês, e não concluem um curso de inglês porque falta energia para levar à frente seus projetos. São pessoas que têm dificuldade energética até de praticar esporte. Enfim, o ideal é que realmente as pessoas elas tenham um equilíbrio da sua energia vital. E o Reiki, como sendo uma energia de uma outra dimensão, uma energia multidimensional, ela atua como se fosse um coringa de um baralho, que se transforma, essa carta ela se transforma naquela carta que a pessoa está precisando naquele momento. Então, o exemplo que eu costumo dar, se nós entramos num quarto escuro e queremos tratar da escuridão, temos que esquecer da escuridão e jogar luz. Uma pessoa que tenha predominância de energia masculina sobre a feminina, que seja uma pessoa agressiva, impaciente, intolerante, se ela começa a se auto-aplicar reiki com as suas próprias mãos ou receber reiki de uma outra pessoa, o reiki se transforma em energia negativa, energia yin, e leva a pessoa a um equilíbrio. A mesma coisa acontece com pessoas que têm predominância da energia negativa sobre a positiva. O reiki se transforma dentro da pessoa em energia positiva, levando a pessoa a um equilíbrio vital. E essa pessoa equilibrada, ela caminha naturalmente em direção à saúde. Eu costumo dizer nos meus cursos, nos congressos que eu participo, que, contrariando o que se prega em muitos sites da internet, em muitos livros, o reiki não é uma técnica de cura. Porque se a pessoa aplicar reiki numa lombriga, por exemplo, ela não vai matar a lombriga com a energia dela. Se nós aplicarmos energia reiki num cachorro com carrapatos, num cachorro com pulgas, nós não vamos matar os carrapatos e as pulgas com a nossa energia. Eu costumo, inclusive, brincar que os carrapatos são seres vivos, as pulgas, e adoram reiki, as lombrigas. Então, o que mata a lombriga é vermífugo, o que mata a carrapato é carrapaticida, o que mata uma pulga é inseticida. O reiki não mata, o reiki não cura. O que o reiki faz é equilibrar a energia vital que nos mantém vivos, e as pessoas equilibradas energeticamente, as pessoas naturalmente, elas caminham em direção à saúde, fazendo com que suas glândulas produzam os hormônios que nós precisamos para termos saúde. O método Reiki ele tem diversas vantagens e benefícios. Entre elas, é a possibilidade que o terapeuta tem de se tratar, de aplicar Reiki em si próprio. Existem técnicas fabulosas, técnicas fantásticas, como, por exemplo, a quiropraxia, que o terapeuta ele teria dificuldades de utilizar a técnica em si mesmo. Só que o Reiki ele tem essa grande vantagem. O reikiano ele pode utilizar a energia em terceiros, mas ele pode utilizar a energia tocando a si próprio. Eu costumo dizer que ninguém pode dar aquilo que não tem. É muito importante que os terapeutas, os psicólogos, os médicos, eles sejam equilibrados, eles tenham saúde, para que eles possam equilibrar as pessoas. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Então é muito importante que os terapeutas eles comecem a tratar a si próprio. E uma das grandes vantagens do Reiki é que o Reiki permite esse autotratamento, a autoaplicação, fazendo com que o terapeuta ou a pessoa se equilibre e ela, estando equilibrada, estando saudável, ela possa equilibrar outras pessoas e promover a cura a outras pessoas. Nós vimos, hoje a própria Organização Mundial da Saúde, ela prega que 90% das nossas disfunções, 90% das nossas doenças são psicossomáticas. Então elas têm origem na mente. Ninguém sente ciúmes sem antes pensar.
Será que fulano está me traindo? Pensou, aí sente os ciúmes e adoece. Então o Dr. Samuel Hahnemann, criador da medicina homeopática, ele dizia isso, que a cura acontece de cima para baixo. E os gregos, há 5.000 anos, eles já pregavam isso, que a mente estando sã, o que faz a mente? Pensa, o corpo estará são. E o Reiki, dentre todas as vantagens do Reiki, o Reiki é uma terapia holística. O que é uma terapia holística? O termo holístico vem do vocábulo grego holos, quer dizer total. O Reiki não atua somente em problemas físicos, como, por exemplo, uma inflamação ou uma dor física. O Reiki atua também em problemas emocionais, problemas que muitos sentem, mas que não podem ver, como, por exemplo, a síndrome do pânico. O Reiki é uma técnica extremamente efetiva e eficaz para a síndrome do pânico. Problemas também invisíveis, como depressão, fobias, ansiedade, impaciência. E o Reiki é uma técnica extremamente eficaz para os problemas de fundo emocional. Existem várias técnicas do método Reiki, técnicas originais, que vêm do Japão, que eram ensinadas às pessoas antes mesmo das pessoas receberem a sintonização. Existe uma meditação chamada meditação Gassho. Gassho é um termo japonês que quer dizer duas mãos se juntando, onde qualquer pessoa, mesmo as pessoas não iniciadas, elas poderão realizar essa meditação, que é uma meditação do Reiki, do método Reiki, mas muito parecida com a meditação Shizokan da Seishonoye, que também tem raízes no Japão, onde as mãos são unidas em forma de prece, na altura do chakra da garganta, não na altura do coração. E a nossa atenção fica ao dedo médio, porque cada um dos nossos dedos está conectado a um dos 5 elementos da natureza. O mínimo é o elemento água, o anelar a terra, esse é o elemento éter, o elemento da espiritualidade, o elemento do amor, o indicador, daí vem a Capela Sistina, Michelangelo, e o elemento fogo. Então nós ficamos com as mãos em prece, com a nossa atenção, por mais ou menos 15 minutos, no ponto de contato do dedo médio da mão esquerda com a mão direita na altura do chakra do coração. Isso induz a pessoa a uma situação meditativa. Em 15, 20 minutos, o cérebro estará numa frequência conhecida como frequência de alfa, que é de 7,5 a 13 Hz. E nesse momento nós fazemos uma programação neurolinguística. Nós repetimos para nós mesmos, para o nosso subconsciente, mas repetimos de forma audível os 5 princípios do Reiki, que é só por hoje não sentirei raiva, só por hoje não me preocuparei, só por hoje farei o meu trabalho com amor e honestamente, só por hoje serei gentil com todas as criaturas vivas e só por hoje serei grato a Deus e a todas as pessoas que me ajudarem de alguma forma. O Reiki, além de ser uma técnica terapêutica, é também uma filosofia de vida. É uma maneira de viver. Os reikianos, eles buscam viver de acordo com esses 5 princípios. E quanto mais nós nos aproximamos desses 5 princípios, as pessoas que vivem sem raiva, Jesus falava disso, bem-aventurados os mansos, as pessoas que vivem sem preocupações, elas se ocupam com o que é real, mas sem sofrer por antecipação. Jesus disse também, olhai os lírios do campo. Quem plantou os lírios do campo? Quem adubou? Quem irrigou? E eles estão ali desde os primórdios das civilizações. A pessoa que fica 8, 10, 6 horas trabalhando com o coração, trabalhando com amor, a pessoa que não reclama, a pessoa que vive em gratidão, e a pessoa que é gentil, que prega a gentileza, essa pessoa dificilmente ela se desequilibra e dificilmente ela adoece. Então essa é uma técnica extremamente efetiva, que nós reikianos utilizamos diariamente na nossa prática, mas que pessoas não iniciadas, elas poderão também realizar essa meditação, independente ou não de procurar um mestre. E hoje, buscando na internet a meditação Gassho, G-A-S-S-H-O, meditação Gassho, existe uma quantidade imensa de informações, inclusive de vídeos meus
no YouTube. Basta colocar Meditação Gachô Johnny DeCarli, que vocês encontrarão vídeos que vocês poderão fazer na casa de vocês, independente de ser ou não iniciados. Uma das grandes vantagens do Reiki é o Reiki não ser uma religião e não ser uma seita. Apesar de que os primeiros professores de Reiki, eles eram japoneses. E predomina no Japão o Zen budismo e o shintoísmo. E então eles tinham uma ligação muito forte com o Zen budismo. Mas os próprios Zen budistas, eles não veem o Zen budismo como uma religião, e sim como uma filosofia de vida que prega o caminho do meio. Eles são contra qualquer tipo de fanatismo. E eles pregam também a não violência. Então, o Reiki ele tem raízes japonesas, raízes no Zen budismo, que eu vejo como uma filosofia de vida, mas o Reiki, de forma alguma, ele é uma religião. Inclusive, eu já recebi nos meus cursos pessoas de diversas religiões. E eu sempre peço nos cursos básicos que os meus alunos evitem discutir assuntos polêmicos em sala de aula, como, por exemplo, futebol, aborto, pena de morte, eutanásia e principalmente a religião, porque as pessoas têm as suas crenças. E eu prego que, na verdade, as religiões são diferentes caminhos que nos levam ao mesmo ponto que é o Criador. E nós trabalhamos hoje com energia cósmica. E eu me ligo muito nas palavras de Albert Einstein, que ele dizia que a religião do futuro seria cósmica, sem os dogmas da teologia. A gente precisa entender que Jesus não era cristão, que Buda não era budista e que eles pregavam o amor. E nós trabalhamos diretamente com essa energia do universo, que é uma energia de amor. Afinal, toda energia de cura obrigatoriamente é uma energia de amor. Então, o método Reiki é um método de conexão com a fonte. É um método que nos aproxima de Deus, expande nossas consciências, sem uma ligação direta com uma religião específica. O Reiki, além de ser uma técnica de equilíbrio energético, o Reiki também é um método de reposição energética, porque o nosso corpo ele funciona praticamente como se fosse um telefone celular, que precisamos repor a energia para que o telefone funcione. Se não houver uma reposição da carga da bateria do celular, chega uma hora que o telefone celular ele deixa de funcionar. E o ser humano ele também repõe a sua energia vital através da alimentação, através da ingestão de água, através da respiração, através do repouso, através dos raios solares. Agora, nem sempre as pessoas têm uma alimentação saudável, uma alimentação rica em força vital. Nem sempre as pessoas ingerem uma água com uma qualidade satisfatória e a quantidade também. Por exemplo, os refrigerantes. E o que acontece hoje em dia é que as pessoas elas têm uma deficiência de energia vital. As pessoas já acordam cansadas, elas já saem da cama esgotadas, porque elas gastam mais energia do que elas estão repondo através da alimentação, da respiração, da água. Então, além dessa energia muitas vezes não estar equilibrada, muitas vezes a pessoa tem uma energia muito baixa. E o Reiki, além de ser uma técnica que equilibra a energia vital das pessoas, o Reiki é uma técnica de reposição, como se nós carregássemos o nosso telefone celular e ele funcionaria durante muitas horas depois. Então, o Reiki é uma técnica extremamente simples que faz com que a pessoa se sinta mais disposta, que ela volte a praticar esportes, que ela acorde mais cedo para trabalhar, para produzir, e sempre de uma forma bastante equilibrada. A nossa energia vital que nos mantém vivos, ela vem principalmente do alimento que nós consumimos, da água que consumimos, do ar que respiramos, mas nem sempre esse alimento ele é rico em força vital. Por exemplo, os sanduíches vendidos nessas redes de fast food são sanduíches saborosos, mas são muito pobres em energia vital. E o Reiki, dentre várias vantagens que o método nos oferece,
permite que o terapeuta reiki, o reikiano, aplique energia com as suas próprias mãos na água que ele vai ingerir e no alimento que ele vai consumir, fazendo com que ele ingira um alimento mais equilibrado energeticamente e mais vitalizante. Além dos alimentos, da água, nós podemos também aplicar a energia reiki em medicamentos, potencializando os efeitos positivos desses medicamentos e minimizando os efeitos colaterais que muitos medicamentos trazem como consequência, como, por exemplo, os anti-inflamatórios, que muitas vezes poderão trazer como consequência um distúrbio gástrico. E o reiki ele consegue minimizar esses efeitos colaterais nos medicamentos. Atualmente, o Instituto de Reiki ele conta com 11 mil alunos e já tratamos em torno de 60 mil pessoas em 23 anos dedicados ao reiki. Então, a quantidade de casos que nós poderíamos relatar são muitos. E eu vou relatar um caso porque eu tenho autorização dessa pessoa, porque essa pessoa ela já se manifestou publicamente no programa do Faustão, que é uma pessoa extremamente conhecida pelo público brasileiro, que é o cantor Roberto Carlos. Ele é nosso aluno de níveis 1, 2 e 3 de Reiki, e há 15 anos atrás, ele veio a entrar numa depressão muito profunda com a perda da esposa dele, que veio a falecer com um problema de câncer. Isso fez com que ele entrasse numa depressão extremamente profunda e, através das técnicas convencionais da medicina e da psicologia, foram passando meses e ele estava com dificuldades de sair dessa situação que ele caiu. E nós tínhamos um amigo em comum, que eu não sabia que trabalhava com ele, e que recomendou a ele o método Reiki. Ele telefonou pessoalmente para minha casa e nós conversamos rapidamente. A preocupação dele foi perguntar se o Reiki era uma religião e se era uma seita. Eu expliquei para ele que não se tratava de religião, muito menos de uma seita, que era uma técnica que eu poderia comparar com uma acupuntura, uma homeopatia, e que qualquer pessoa, independente da religião, poderia estudar ou receber a energia. Ele pediu que eu fosse à casa dele e eu, aplicando energia Reiki nele durante uma semana diariamente, ele deixou de consumir os medicamentos antidepressivos e medicamentos que ele consumia para dormir pela noite. Isso gerou um interesse muito grande dele pelo Reiki, a ponto dele fazer os cursos mais de uma vez, convidou toda a família para participar de cursos, todos os funcionários, praticamente os funcionários mais antigos, são reikianos e nossos amigos, e é um exemplo que eu poderia dar a vocês, porque eu tenho a autorização dele, ele mesmo já se manifestou publicamente, dele ter saído da depressão e encontrado novamente a felicidade dentro de si, voltou a viver e voltou a cantar e está fazendo todo esse sucesso aos 72 anos de idade, e ele diz que foi graças a esse método que apareceu na vida dele, que é o Reiki. Atualmente, de 2 anos para cá, as universidades brasileiras estão emitindo títulos de mestrado e doutorado, são teses sobre o Reiki. Eu gostaria de citar aqui a tese de doutorado do doutor Ricardo Monesi, que recebeu o título de doutor em ciências pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Estado de São Paulo, onde ele comprovou que a energia Reiki, o método Reiki, auxilia em muito a qualidade, melhorando a qualidade de vida de pessoas da terceira idade. Existem diversas teses também de mestrado, e eu gostaria de registrar a tese do médico veterinário Ricardo Garé, que esteve comigo no domingo passado, participando de uma reciclagem na nossa escola de Reiki aqui em São Paulo, e ele tem um título de Master of Science emitido pela USP, Universidade de São Paulo, com um trabalho exclusivamente de aplicação de Reiki em animais. E hoje o professor Ricardo Garé, ele tem a primeira clínica médica veterinária no Brasil que utiliza exclusivamente a energia Reiki nos animais. Haveriam muitas outras que a gente poderia citar. O método Reiki,
é um método que a pessoa ela pode se informar através de vídeos no YouTube. Eu, particularmente, tenho quase 1000 vídeos no YouTube, onde as pessoas estudam muito sobre o Reiki nesses vídeos. Existem hoje mais de 50 títulos de livros sobre o método Reiki em português, muitos de Portugal. Existem revistas que foram vendidas nas bancas de revistas, DVDs, mas o método Reiki, a pessoa obrigatoriamente, ela precisa se submeter a um ritual iniciático. Eu costumo comparar a uma televisão de última geração. Você pode ter uma televisão de última geração, uma televisão de plasma, e as emissoras de televisão irradiando as ondas eletromagnéticas, que são as programações, os filmes e as novelas. Mas se esse televisor ele não tiver uma antena para fazer a captação dessa programação irradiada pelas empresas, convertendo essa programação em som e imagem, o televisor de nada valerá. Então, o televisor, obrigatoriamente, ele precisa de uma antena. E o ser humano ele tem uma antena também, que é uma glândula muito misteriosa, que fica localizada na base do crânio, na nuca. É a glândula pineal, conhecida também como epífise, onde os professores de Reiki eles fazem um trabalho iniciático, funcionando a um batismo. Até o Mestre Jesus, com toda a sua consciência e bondade, ele precisou se submeter a um batismo no Rio Jordão por João Batista. E essa pessoa, ela recebendo essa iniciação, essa sintonização de um mestre devidamente habilitado, ela passa a conectar e a receber essa energia do universo, essa energia primordial cósmica, que Einstein pregava que nós todos estávamos mergulhados, e nós funcionamos como um condensador vivo dessa energia. E é essa energia que nós projetamos pelas mãos e que leva a uma reposição e a um equilíbrio energético de quem está recebendo, no caso, o receptor. Nós temos um corpo material, que é o templo da nossa alma. É muito importante para que uma pessoa seja feliz que ela tenha saúde. E nós temos diversas glândulas, diversos órgãos, e se nós formos fragmentando, por exemplo, um pedacinho de pele, em pedacinhos cada vez menores, nós chegaremos nas células, e se formos fragmentando uma célula, chegaremos nas moléculas. Por exemplo, no caso da água, a molécula de água, H2O, são 2 átomos de hidrogênio unido a um átomo de oxigênio. 70% do nosso corpo é feito de água, por isso que eu citei a água. E se nós fragmentarmos uma molécula, por exemplo, de água que esteja dentro do nosso corpo, teremos os átomos. Se fragmentarmos os átomos, teremos as partículas atômicas, que são os prótons, nêutrons e elétrons. E se nós fragmentarmos essas partículas subatômicas, nós encontraremos ondas de energia. Daí vem a famosa fórmula de Albert Einstein, que energia é igual a matéria vezes velocidade da luz ao quadrado. E ele não disse que haveriam 2, 3 tipos de energia. Todas as nossas glândulas e órgãos, uma cadeira, por exemplo, são confeccionadas da mesma energia. Por isso que existe a passagem de Jesus, um único peixe, ele captar a energia primordial do universo e multiplicar para 5.000 peixes, com a mesma energia ele fez 5.000 pães. E a energia, o método Reiki, nós atuamos a nível energético, a nível de vibração dentro das partículas subatômicas, fazendo com que nossas glândulas e órgãos tenham moléculas, tenham átomos vibrando com uma energia mais saudável. E isso faz com que a pessoa, naturalmente, ela caminhe em direção à saúde. Ou seja, o reikiano, ele não trata um coração. Quem trata o coração são os médicos, os cardiologistas. O reikiano ele vai atuar a nível subatômico, a nível das partículas subatômicas que compõem as células daquele determinado órgão. Isso faz com que o órgão, por inteiro, ele funcione melhor. A pessoa responsável pela introdução do método Reiki no Ocidente,
ela trabalhava na cultura de bambu e cana-de-açúcar como boia-frieira. Era uma pessoa que tinha muito pouco estudo. E depois era uma pessoa que fisicamente ela era muito franzina, e ela foi trabalhar como garçonete numa lanchonete e posteriormente como uma empregada na casa de uma senhora no Havaí. Então, a pessoa, para ser reikiana, ela não precisa ter estudos. Ela precisa simplesmente ter a vontade de se tornar um canal de energia vital e procurar um mestre devidamente habilitado para receber essa sintonização. Atualmente, nós dirigimos a maior escola de Reiki da América Latina, que é o Instituto Brasileiro de Pesquisas e Difusão de Reiki. Nós inauguramos o Instituto de Reiki no ano de 1995, no bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro, na rua Siqueira Campos, é a rua do metrô. O Instituto ele continua com a sede em Copacabana, e do ano de 2009 para cá, 2015, nós temos também na Alameda Santos, próximo do metrô da Avenida Paulista, uma filial, onde nós também ministramos os cursos. Então é muito simples encontrar o endereço do Instituto, basta colocar o meu nome, Johnny De Carli, num site de busca, que as pessoas chegarão no nosso site. Muito obrigado.